Então, boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um encontro aqui da nossa casa, no Centro Espírita Bezerra de Menezes do Andaraí, da nossa live. E eu vou iniciar o nosso estudo de hoje lendo uma página do livro Vida Feliz, da nossa querida veneranda Sora Joana de Ângeles. Insiste na preservação da tua saúde. Muitas enfermidades têm origem no temperamento desajustado, nas emoções em desalinho, em influências espirituais negativas. A ansiedade, o medo, o pessimismo, a ira, o ciúme, o ódio são responsáveis por males que ainda não se encontram catalogados, prejudicando a saúde física, emocional e mental. Esforça-te por permanecer em paz, cultivando os pensamentos bons, que te propiciarão inestimáveis benefícios. Conforme preferires, mentalmente, assim te será a existência. Então, nós agradecemos a nossa querida Joana por esses conselhos e vamos iniciar, então, a nossa reunião agradecendo a Deus, ao querido Mestre Jesus, à querida entidade Bezerra de Menezes, que é o nosso padrinho, o nosso mentor da nossa casa, a toda a sua equipe, aos amigos queridos espirituais, por essa oportunidade que temos toda semana de nos reunirmos, de já por 6 anos, né, seguidos, e aprendermos, ampliarmos as nossas consciências, ampliarmos a nossa sensibilidade, e sempre dedicando esses estudos à comunidade do Andaraí, que são essas pessoas queridas que estão no nosso coração e que vivem essa situação tão difícil, não é? De resgates e provas. Então, que Maria Santíssima, nossa mãe querida, nos envolva com o seu manto de luz, de paz, de harmonia, para mais esse encontro. E agradeço, então, ao nosso querido André Luiz, que está sempre pronto para trazer os seus estudos tão maravilhosos, que dispensa apresentação, nosso querido médico, estudioso da doutrina, que está sempre aqui conosco, que nos traz sempre esses tesouros que ele prepara. Então, hoje ele trouxe a reencarnação na Bíblia. Certamente será maravilhoso para nós. Obrigada, André Luiz. Você tem a palavra. Muito boa noite a todos, muita paz, serenidade em nossos corações. Atendendo aí o pedido da Jurema, nós vamos fazer o estudo hoje de um tema conhecidíssimo entre nós, né? Somos reencarnacionistas, sobre a reencarnação. E como eu falei para ela, o foco do estudo é sobre a reencarnação na Bíblia. Então, nós vamos focar a reencarnação na Bíblia. Essa é uma palestra que eu fiz na comemoração dos 75 anos lá da nossa casa, Associação Estudando a Verdade, em agosto do ano passado. E o pessoal gostou muito. É um estudo robusto, a gente fala sobre muita coisa interessante e espero que a gente tenha muito proveito. Estão recebendo direitinho o som e a imagem, não é? Tá assim, tá ótimo. Ótimo. Então vamos lá. Bom, nós sabemos que os princípios básicos da doutrina, né, que todos nós conhecemos e estudamos aprofundados, são esses aqui.
é a crença na existência de Deus como inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o conhecimento e a informação da imortalidade da alma e também o seu processo evolutivo. Acreditamos que este processo evolutivo ele é feito através de múltiplas existências, através da lei da reencarnação. Acreditamos como espíritas que a Terra não é o único mundo habitado no universo. Nós acreditamos na pluralidade dos mundos habitados. O próprio Jesus, nosso mestre, explicou várias vezes, está lá no Evangelho, que há muitas moradas na casa do Pai. Se referem, é uma referência bem explícita que existe tanto outros mundos físicos, como existe outros mundos espirituais, que são as colônias espirituais. E acreditamos também, como princípio básico, na comunicação dos espíritos com o mundo físico, através do fenômeno da mediunidade. E pontos básicos, estudamos dentro da doutrina a lei de causa e efeito, o livre-arbítrio, a caridade e fraternidade, a moral cristã, né, caracterizado pelos ensinos do Cristo. E um tema básico, muito interessante na doutrina, é a reforma íntima. Então, Kardec ele publicou, como sabemos, vários livros. Nós temos basicamente o Pentateuco kardeciano, que é o livro dos espíritos, dos médiuns, o Evangelho, o céu e o inferno e a Gênesis, e depois obras complementares, incluindo aqui a Revista Espírita. Então, em suma, o que a doutrina espírita nos ensina? Que Deus é a inteligência suprema, que Jesus é nosso modelo e guia, que a morte é apenas uma transição, que somos espíritos em processo de evolução, nos comunicamos sempre, que a evolução se faz através das vidas sucessivas, que essas vidas podem acontecer em vários mundos, que somos assistidos diuturnamente pelos mentores da vida maior, que somos submetidos a provas e expiações. Então, vamos falar especificamente o tema imortalidade e pluralidade das existências através da lei da reencarnação. Então, Kardec afirmou que a alma ela é imortal e ao corpo físico ela retorna quantas vezes for necessário para o aprimoramento espiritual. Então, a reencarnação significa a volta do espírito à vida corpórea, mas num outro corpo, sem qualquer espécie de ligação com o antigo. O termo reencarnação, ele hoje já é estudado por vários estudiosos da ciência. E na psicobiofísica, que é um ramo que estuda muito a reencarnação, nós temos o conceito aqui da palingênese, ou palingenesia. Né? Palin, do grego, quer dizer novo, e gênese, nascimento. Nascer de novo é o fenômeno da palingenesia, que é um conceito hoje aceito por uma grande quantidade de cientistas, principalmente neurocientistas. E eu vou explicar aqui para vocês. Daqui a pouco travou aqui, ó. Vamos ver aqui o que houve aqui. Deixa eu ver aqui por que travou.
Eu vou voltar, eu vou sair daqui da tela, travou aqui, deixa eu ver por quê. Acho que agora vai, tá? Vamos ver se a gente consegue isso. Então, a reencarnação, ela não é um conceito ou uma crença específica de nós espíritas. Doutrinas milenares já aceitavam esse conceito do retorno do espírito a um novo corpo. E na codificação, Kardec, recebendo essas informações dos espíritos, diz que ele ficou muito admirado, né, dos espíritos trazerem para eles esse conceito da reencarnação. E introduziu no bojo da doutrina o conceito das vidas sucessivas. E esse adágio dele é clássico dentro da doutrina: nascer, morrer, renascer. Ainda. E progredir sempre, tal é a lei. E ele nos falava que, evidentemente, que todo efeito tem uma causa. Tudo absolutamente de efeito que temos na nossa vida tem uma causa. Essa causa pode estar nessa existência ou em existências anteriores. Que causas que podem gerar os efeitos? São os nossos deslizes, né? Deslize quer dizer falhas morais, desvios de conduta ou do dever, que processamos em existências anteriores, e isso, com o tempo, vai trazer como consequência, como consequência, os efeitos. Os efeitos, eles surgem através das aflições. O que é a aflição? A aflição é toda agonia, toda angústia, todo sofrimento físico, moral ou espiritual. E esse efeito pode vir através de provações ou através de expiações. Essa causa pode estar na existência atual e repercutir ainda nessa existência atual o seu efeito, mas na grande maioria das vezes, os nossos sofrimentos, como efeito, está aqui, ó, em causas da existência anteriores, como consequências nesta vida. Um outro conceito que está sendo muito amadurecido dentro do campo científico é de que a reencarnação é uma lei biológica. Do mesmo jeito que nós temos várias leis que regem o nosso corpo físico, que regem o movimento dos astros, que regem o movimento do universo, nós temos a lei da reencarnação como uma lei biológica. Leis que cuidam do nascimento, leis que cuidam do crescimento, do amadurecimento físico, leis que cuidam da desencarnação. Nós temos também a lei da reencarnação. É uma lei biológica. Então, hoje, preparando essa palestra, eu estava pensando, como que será a medicina, a biologia, quando tudo absolutamente convergir para o conceito da reencarnação? Teremos como consequência grandes transformações, conceitos, definições vão ser totalmente modificados dentro da medicina, principalmente dentro da medicina. E a reencarnação, quando for aceita
pelas outras doutrinas cristãs? Como será? Será que nesta vida nós vamos ver isso ainda? O que vocês acham? Vou provocar aí um pouquinho o povo. O que vocês acham? Eu acho que nós já estamos vendo muita coisa acontecer de uma maneira, né, assim, bem galopante, Bem rápida, né, Júlia? com bastante Exatamente. rapidez, vários estudos e como é que se diz? Vários artigos científicos em revistas científicas que já são Muito, muito. da preservação da consciência, não é? Isso, Então, a gente está chegando lá de uma maneira, eu acho que bem rápida. bem rápido. Do mesmo jeito que a fita cassete, o CD foi embora, né? E hoje a gente ouve música em aplicativos, né? O exemplo da Amazon, da Spotify, que tem hoje 30 milhões de músicas à sua disposição. Você tem a Netflix hoje que tem mais de 20 milhões de filmes à sua disposição. Muitas coisas surgiram, carro elétrico, né? E há É, pouco tempo a televisão a cores, o próprio telefone celular, a nossa, telefonia, Então a coisa está correndo tão rápido que é, com certeza há uma grande chance dessa encarnação ainda a é, gente já assistir à aceitação da ciência e das outras doutrinas católica e protestante sobre a reencarnação. Mas qual a grande finalidade da reencarnação? Reencarnamos submetidos à expiação, à provação, podemos reencarnar em missão, e isso é uma coisa muito clara, todos nós temos uma missão. Evidentemente que existem aqueles missionários maiores, né? Uma Madre Teresa, um Chico Xavier, um Divaldo Pereira Franco, uma Mahatma Gandhi e tantos outros grandes missionários que nós reconhecemos pela história e pelos seus feitos, pelas suas realizações. Mas também existem as missões menores, que todos nós temos alguma missão a cumprir na nossa vida. Então, reencarnamos como missão. Reencarnamos como cooperação na obra do Criador, entendendo que, através do trabalho, os homens colaboram com os demais espíritos na obra da criação. E aí vem um conceito de interdependência. Então, todos nós somos interdependentes, no sentido de ajudar um ao outro, de ajudar nas grandes realizações, seja no campo da política, no campo da ciência, né, no campo do direito ou qualquer outro campo, todos nós somos responsáveis de ajudar e somos interdependentes. E a quinta grande finalidade da reencarnação é o desenvolvimento da inteligência, que com o desenvolvimento, com a evolução espiritual, nós vamos adquirindo mais conhecimentos e isso, evidentemente, vai dar um calor, uma intensidade maior no desenvolvimento científico. E através do desenvolvimento científico, da descoberta das coisas, é que a evolução do espírito ela é caracterizada. E com essa evolução, nós temos também a evolução da sociedade em vários campos, né? Da tecnologia, da medicina e etc. Nós somos, não podemos falar da reencarnação sem voltarmos ao conceito do veículo físico-psicossomático. Esse aqui é um termo que primeira vez foi dito pelo mentor André Luiz. Está lá no livro Evolução em Dois Mundos. O conceito de André Luiz é que nós somos um veículo constituído de corpo material e de corpo espiritual. Esse corpo espiritual, a psicobiofísica, a parapsicologia, os cientistas que estão agregados ao estudo da espiritualidade chamam isso de modelo
organizador biológico. Vocês já ouviram falar. Isso é um termo aqui criado pelo professor Hernani Guimarães. Vou mostrar a figurinha dele daqui a pouco, que ele escreveu um livro, 20 casos de reencarnação. Então, o nosso veículo físico psicossomático está aqui, ele é constituído por um modelo organizador biológico constituído pelo princípio inteligente, que é o nosso espírito, que é o foco da inteligência, pelo corpo mental. Neste modelo, o corpo mental é basicamente a sede do nosso pensamento e da nossa mente extrafísica e, sobretudo, da nossa memória multimilenar, que nós chamamos de equimnese. O que seria, então, a equimnese? É o local onde estão acumulados todas as nossas experiências de outras vidas. Isso tudo está no corpo mental, que faz parte do MOB. E, finalmente, nós temos o corpo astral, que é onde estão os centros de força e os centros vitrais, ou chakras, segundo a denominação de algumas doutrinas orientais. Então, nós temos aqui, neste modelo organizador, nós temos, é como se fosse uma forma, né? A dona de casa, ela não faz lá o bolo, ela precisa de uma forma para colocar a massa do bolo. Esta forma é que dá a forma. Qual é a forma nossa? O nosso corpo físico, a nossa matéria física. Então, o corpo físico nada mais é do que um reflexo, né? As células, os sistemas, os tecidos desse corpo físico têm como forma, modelagem, o nosso modelo organizador biológico. Então, o corpo é a forma e o MOB é a forma. Colando esse corpo físico ao corpo espiritual, ao MOB, nós temos essa cola aqui, olha, que é o nosso corpo energético, nosso corpo bioplasmático, o nosso duplo etéreo, onde estão armazenadas toda a nossa energia vital, que nós recarregamos quando tomamos um passe. Quando a gente toma um passe, toda a energia canalizada da espiritualidade pelo médium passista, ele tem como objetivo nutrir esse nosso duplo etéreo. Podemos ter mais ou menos vitalidade de acordo com o nosso procedimento, com aquilo que nós comemos, né? De acordo com o excesso que nós fazemos, né? Se temos vícios de fumar, de beber, usar drogas, evidentemente que nós vamos desenergizar. À medida que a gente come alimentos totalmente diferentes ou alimentos muito pesados, nós perdemos também vitalização. E à medida que nós mantemos uma conexão, um filtro melhor com a espiritualidade maior, e à medida que nós vamos melhorando o nosso procedimento, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, nós podemos revitalizar e encharcar esse duplo etéreo de bastante energia. Então, do ponto de vista científico, nós temos vários autores que estudaram a reencarnação. E aqui eu dou como exemplo o Dr. Ian Stevens, né? Que é um médico canadense, se ele mudou, estudou e morou
na Virgínia, nos Estados Unidos, que foi consagradamente o maior estudioso no campo médico da reencarnação. E ele escreveu um livro, 20 casos de reencarnação, que são casos assim extremamente interessantes. E o seu seguidor, o Jim Tucker, que hoje é um psiquiatra infantil nos Estados Unidos, ele estudou vários casos, várias crianças que se lembravam de existências anteriores. É o continuador fiel do Ian Stevenson. Então, tem um livro dele chamado Vida Antes da Vida, onde ele faz uma pesquisa importantíssima de lembranças de crianças, seus pacientes. Ele é um psiquiatra infantil e extraordinários casos, vale a pena ler. Vida Antes da Vida. Autores brasileiros, nós não podemos deixar de falar aqui do Dr. Jorge Andréa, que tem livros maravilhosos. Esse livro dele também é Palingênesis, a Grande Lei, é um livro biológico, um livro científico muito importante para o nosso aprimoramento. E o Brian Weiss, todos vocês conhecem esse livro aqui. Quem não leu, todos leram aí presentes esse livro do Brian Weiss, Muitas Vidas, Muitos Mestres. Quem leu esse livro? Eu li há muitos anos. Maravilhoso, Eu né? também, André, eu cheguei ali há muitos anos. Também. Muito bom. Coisa aí de 30 anos atrás. Ele é um 20, psiquiatra muito bom. americano, né? E que ele fez um estudo com uma moça lá, atendente lá, de nível high school, que tinha tudo. Ela tinha síndrome de pânico, ela tinha transtorno de ansiedade generalizada, tinha surtos psíquicos, e nenhum assistente dele deu jeito na moça. Então, os assistentes procuraram ele e falaram: vamos passar o caso da Caterine para você estudar. E ele foi estudando e ele se surpreendeu, né? A menina hipnotizava ela instantaneamente, começava o hipnotismo. Ele levou ela até o período intrauterino e depois ela começou a fazer relatos de outras vidas maravilhosos. Ele gravou tudo, anotou tudo, e uma coisa importante, é o que surpreendeu muito ele era agnóstico, ele tinha uma formação cristã, mas ele era agnóstico, ele não aceitava as vidas sucessivas. O que acontecia com a Caterina? Quando ela estava retornando do transe, ela manifestava espíritos, amigos dele, psiquiatras, que já tinham trabalhado no hospital onde ele trabalhava, onde ele trabalha até hoje, e conversava com ele assim, de médico para médico. Linguagem, e a médium era uma médium tão ostensiva que a psicofonia dela transmitia exatamente para ele o pensamento daquele espírito incorporado. O que fez o Dr. Brian Weiss a colocar no nome do livro Muitas Vidas e Muitos Mestres, porque depois que ele pegava as informações da existência dela anteriores, vinham muitos espíritos amigos e conversar com ele num nível assim de palavras, palavreados de nível médico, o que fez com que ele imediatamente acreditasse na incorporação dos espíritos, na mediunidade, sobretudo na reencarnação. Aqui está o Dr. Hernani Guimarães Andrade. Ele escreveu esse livro maravilhoso, é um mineiro lá de Araguari, que desencarnou em 2003, com 89 anos. E esse livro, para quem não leu, eu recomendo, é um livro maravilhoso. Aqui tem praticamente evidências robustas de que a vida sucessiva já é uma realidade.
Bom, mas meia hora de conversa. E a Bíblia? A Bíblia fala em reencarnação? O que vocês acham? Vamos jogar essa pergunta aí para a plateia. Bom, começando com Jesus, né? Quando Sim, ele diz, há muitas casas, há muitas moradas na casa do meu pai. isso. Isso já foi uma dica do É o Cristo Inter, é o Inter. sobre as vidas sucessivas, né? Mas muito antes de Jesus, nós vamos ver Ah, aqui, sim, é da lá Jerusalém. no Velho Testamento, Ah, quando ele fala com o Nostradamus, com Nicodemos, ele fala. Nicodemos, isso, né? Nostradamus, Mas Nicodemos, no é. Velho Testamento eu vou mostrar uma opção de coisa aqui, se vocês nunca tinham ouvido falar, né? É uma coisa muito interessante. Então, a Bíblia, como nós sabemos, existe várias Bíblias, né? A Bíblia dos Mormons, que tem 70 livros, a dos protestantes, que tem 66 livros. Eles tiraram muito livro, né? É. E a Bíblia do católico tem 73 livros, né? Então, a Bíblia, ela é assim, um livro muito importante, mas muito manipulada pelos homens. Há livros que foram retirados, eram considerados apócrifos, que falavam na mediunidade, na reencarnação. Um dos exemplos é o livro de Tobias, que Tobias era um apóstolo, um médium, e que conviveu com o espírito mentor dele por muito tempo. Mas como eles não entendiam e não acreditavam na comunicação com os mortos, o catolicismo tirou o livro de Tobias. Então, é considerado um livro apócrifo. Então, aqui a relação das doutrinas hoje, que aceitam, né, aqui, e aquelas que não aceitam a reencarnação. Aqui faltou o taoísmo, que é uma das doutrinas mais antigas que nós temos conhecimento. Taoísmo. A palavra Tao quer dizer caminho. Era uma doutrina que acreditava que o espírito ele é ele trilha um caminho e esse caminho, essa trilha é constituída de várias etapas que são as nossas existências. Mas por que o catolicismo, ou melhor, o cristianismo primitivo, ele retirou do contexto bíblico a questão da reencarnação? Essa aqui foi a grande responsável. A rainha Teodora, esposo de Justiniano, muito perversa. Vocês conhecem a história dela? Quem já ouviu falar na história da Teodora? Não. Não. A Teodora era muito perversa. Então, os súditos falavam para ela assim: ah, você é muito perversa, muito ruim. Você vai ver em outra encarnação, você vai reencarnar aqui igual a gente. Você vai ser empregada, maltratada. E aquilo subia na cabeça da Teodora, e ela, na realidade, vou usar um termo chula aqui, infernizou a cabeça do Justiniano, que obrigou o Papa Virgílio, na época, olha só como é que são as coisas, obrigou o Papa Virgílio a retirar das escrituras todos os livros, tudo, absolutamente tudo, através do Concílio de Constantinopla, que foi no ano 553, a retirar
todo o conteúdo que falasse em reencarnação. Então, a partir desse concílio, todos os livros que falavam em reencarnação foram retirados. Só que eu não sei por quê, deixaram muita coisa que nós vamos ver aí agora. Tem muita coisa aí que eu acho que na pressa, eu acho que é por causa da pressa, né? A pressa, ela é inimiga da perfeição. Foram lá alguns bispos, a pedido do Papa Virgílio, e tiraram dos manuscritos, das escrituras, tudo que era relacionado à reencarnação, a pedido do Justiniano, pressionado pela sua mulher Teodora. O Jurema, Sim, essa foto aí, ó, as é, duas fotos são da inteligência artificial. pois é. Eu falei, ó, Rainha Teodora e Justiniano, apareceram eles aqui, Parece tá da vendo? hora, impressionante. Impressionante. E o Hermínio Corrêa de Miranda, que eu acredito que todos vocês conhecem, seu escritor, um grande escritor, ele escreveu esse opúsculo, é mais ou menos um opúsculo, é um livro pequenininho, você lê em um dia, uma tarde, Reencarnação na Bíblia. E ele trouxe aqui vários trechos que nós vamos reprisar para vocês. O Velho Testamento, na Bíblia do Protestante, tem 41 livros, todos nós sabemos. E o Novo Testamento, 29 livros. Então a gente pode começar aqui no Velho Testamento, pelo livro de Êxodo. Olha só que interessante, gente. Capítulo 5, olha o que diz em Êxodos. Não te curvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, preste bem atenção, até a terceira ou a quarta geração daqueles que me odeiam. Que é um conceito muito grande no catolicismo e no protestantismo, que os nossos sofrimentos são causas dos pecados que foram realizados pelos nossos pais, pelos nossos antepassados. Somos assim, sofredores, nascemos sem um braço, uma perna, cego, mutilado, temos doenças ingratas, incuráveis, tudo como efeito do pecado ou dos deslizes dos nossos antepassados. Isso foi o que Moisés escreveu em Êxodo, que está lá no mandamento primeiro. Tá? Visto que a iniquidade dos pais nos filhos, na terceira e na quarta geração daqueles que me aborrecem, e uso misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você vê, aqui Moisés recebeu do seu instrutor uma afirmação que realmente não existe penas eternas, né? Deus estará sempre disposto a nos perdoar e nos conceder novas oportunidades de reajuste. Então vamos ver aqui uma coisa interessante. Ora, voltando aqui ao texto, ó. Visito a maldade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. Então, vamos ver uma coisa aqui interessante. Ó. Eu, por exemplo, estou falando aqui da minha, especialmente aqui o André Luiz. Eu nasci em 1951, meu pai nasceu em 1910. Eu presumo que o meu avô tenha nascido em 1880, meu bisavô em 1856 e meu trisavô em 1830. Estão entendendo? O mesmo espírito
que movimentou o corpo, que reencarnou nesse corpo aqui, do meu trisavô, pode ser o meu espírito, de novo aqui, ó, na quarta geração. Ó, primeira, segunda, terceira, quarta geração. Pode ou não? O que Sim, vocês acham? Óbvio, tá certo? Se esse meu bisavô ele sofreu um deslize, ele, a sua geração vai pagar por esse deslize, não é? Não é isso que Deus falou lá no primeiro mandamento? Que iria conceder o sofrimento na terceira ou quarta geração. Só que, na terceira ou quarta geração, o mesmo modelo organizador deste aqui, ó, é o modelo organizador deste aqui. Então está aí uma grande revelação de Moisés em Êxodo sobre a reencarnação. Jeremias, vamos ver o que Jeremias. Jeremias ele nasceu na cidade de Anatote, próxima a Jerusalém, no século 7 antes de Cristo, ou seja, 700 anos antes da vinda de Jesus. Então, olha só o que ele escreveu, o profeta Jeremias. Antes que te formasse no ventre, esse é o instrutor espiritual dele falando, com certeza. Antes que te formasse no ventre, te conheci. E antes que saísses da sua mãe, da madre, te santifiquei às nações, e às nações te dei por profeta. Olha que coisa maravilhosa. Isso aqui é um conceito da pré-existência. Então, se você mostrar isso aqui para um protestante, ele vai ficar impactado. Se eles acreditam que o espírito é formado, criado no momento do nascimento ou no momento da concepção, essas palavras de Jeremias tornam-se impactantes. Antes que te formasse no ventre, ou seja, previamente à sua reencarnação, te conheci. E antes que saísses da madre, antes do seu nascimento, te santifiquei e às nações te dei por profeta. Magnífico isso. Então, isso aqui, olha, o Justiniano lá, o Papa, como é que é o nome mesmo do Papa lá? Lembram dele? Como é que chamava o Papa lá? Virgílio. Ele, com seus assistentes, eles esqueceram de tirar essas coisas. Outra, né? É interessante porque o espírito ele é convocado para uma importante missão de profeta. Tudo foi programado no mundo espiritual antes mesmo que o corpo físico dele fosse destinado a ser gerado no ventre da mãe. Já nasceu, pois, santificado, isto é, com as condições necessárias ao exercício de faculdades mediúnicas, também chamada profetismo, que, como sabemos, possui um componente físico, ou seja, um apoio no organismo. Vamos lá em Sabedoria, que é um livro que só tem na Bíblia do católico. Sabedoria só tem na vida do católico. Ele escreveu assim, ó. Eu era um menino vigoroso, dotado de uma alma excelente. E antes, como era bom, eu vinha um corpo intacto. Olha que coisa interessante. Isso aqui, quem fala é o profeta Salomão, que ele já era espírito consciente antes da reencarnação. Ou seja, mais um exemplo da pré-existência do espírito antes da encarnação. Vamos ver aqui em Jó, no Velho Testamento. Estão acompanhando? sim.
Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Isso é um questionamento que ele fez. Todos os dias de meu combate esperaria, até que viesse a minha mudança. Então, pensas, porventura, que um homem já morto tornará a viver? É o que ele perguntou. Todos os dias em que agora combato, espero até que chegue a minha mudança. Que outra coisa estaria Jó esperando com aquela mudança, senão a oportunidade de uma nova existência, ou seja, a mudança de personalidade dentro do conceito da mesma individualidade. Então, no livro de Jó também nós temos um conceito fortíssimo da pré-existência. Vamos lá em Isaías. Isaías, olha só que coisa. Jeová chamou-me desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe. Fez menção do meu nome, fez minha boca como uma espada aguda, na sombra de sua mão me escolheu. Então, tanto quanto a Jeremias, também Isaías é atribuído, antes de nascer, a tarefa da profecia. Então, Jeremias também, ou melhor, Isaías também recebeu, como Jeremias, esta função, essa atribuição da espiritualidade maior para eles serem profetas. Seu nome foi escolhido, pois sabiam os poderes espirituais do destemor daquele espírito, da coragem moral de que necessitaria para seus pronunciamentos, e por isso investiam-nos necessários poderes e davam-lhe a competente cobertura espiritual. Também Isaías, como Jeremias, eram médiuns e reencarnaram como profeta. Na Gênese, relacionado a Abraão, isso é a escritura de Moisés falando sobre Abraão. E tu irás a teus pais em paz, em boa velhice serás sepultado. E a quarta geração, olha aqui a quarta geração de novo, retornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Então, os espíritos encarnados que ali estavam combatendo os amorreus voltariam em outra existência para continuar o combate, pois o adversário ainda não teria sido vencido. Isto, porém, somente ocorreria na quarta geração, a partir daquela, ou seja, os mesmos espíritos em outros corpos dentro de um século e pouco. Então, Abraão, provavelmente, deve ter reencarnado 3 gerações depois. E nós não sabemos, como espíritas, quem é Abraão, quem foi. Provavelmente ele reencarnou de novo como um novo profeta. Eu até gostaria de saber sobre as reencarnações de Abraão. Se alguém souber aí, pode manifestar. E, João, aqui a coisa vai aclarando. No Novo Testamento, nós temos aqui o encontro de Jesus com Nicodemos. Jurema, ó, fotos também da inteligência artificial. Ai, meu Deus, que coisa maravilhosa, né? Maravilhoso. Você põe lá, encontro de Jesus com Nicodemos, aí vem as fotos tudo dele. Todos nós sabemos que Nicodemos era um doutor da lei, um indivíduo extremamente Nicodemos, que na calada da noite ele foi ao encontro de Jesus. E que Jesus falou para ele? O que ele perguntou a Jesus? O que eu preciso para alcançar a vida eterna? É necessário que nasça de novo. Mas Nicodemos falou, mas porventura eu vou ter que retornar ao ventre da minha mãe para nascer de novo? Jesus quase que deu um puxão de orelha, porque Nicodemos, como doutor da lei, um estudioso da doutrina dos hebreus, ele sabia, eles tinham um conceito bem claro da reencarnação. Muito. Então Jesus chamou a atenção dele de que ele estava falando de coisas relacionadas ao espírito. Olha uma coisa aqui que o Virgílio, lá o Papa, na pressa,
não conseguiu tirar. Depois que Jesus falou a Nicodemos que é necessário nascer de novo, que é necessário o seu espírito retornar ao novo corpo, Jesus deu esse, essa descrição bela, fazendo uma analogia perfeita do processo reencarnatório, que está aqui no item 8 do capítulo 2 de João. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Não é verdade? O sopro, o vento estiver entrando na frechinha lá da nossa janela, ele vai produzir vozes, sibilos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem e nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. O que Jesus falar nisso aqui? Eu, sinceramente, não sei por que o Virgílio, o Papa, não tirou esse versículo 8. Quer dizer o seguinte: nós estamos aqui reencarnados, mas nós não sabemos de onde o nosso espírito veio e nem sabemos para onde esse nosso espírito vai na próxima encarnação. É isso que Jesus quis dizer a Nicodemos. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, porém não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Maravilhoso isso aqui. Maravilhoso. Então, eu impactei aí uns 2 meses atrás, um pastor lá, que é meu paciente, eu citei isso aí, ele não soube responder. Ele não soube. Até um pastor muito bom, bem aberto, né? A gente conversa doutrina, mas eles têm ali aquela coisa da unicidade da existência e aquele negócio que na Bíblia diz que só se morre uma vez. Né? A Bíblia diz aí, eu não lembro em qual capítulo, diz que nós só morremos uma vez. Mas a Bíblia não diz só se vive uma vez. E morrer, todo mundo sabe que a gente só. Eu nunca vi uma pessoa morrer 2 vezes. Morrer, depois ela ressuscita, e não existe. A gente só morre uma vez. Na realidade, a gente morre uma vez. Mas não se vive só uma vez. O que deveria estar escrito nas Escrituras. E Mateus, para finalizar, o encontro da transfiguração. Esse aí é uma coisa assim. Quem que aparece lá? Elias e Moisés, não é isso? É, é uma descrição de Mateus que fere frontalmente ao princípio de Moisés, lá na frente, Deuteronômio, Levítico, em que ele proibia comunicação com os mortos. Não é isso que Moisés fez lá? E que os protestantes se apegam muito nesse conceito. Por isso que eles não acreditam na reencarnação. E com muita propriedade, nós sabemos que Moisés proibiu a comunicação com os mortos por falta de disciplina e conhecimento do método da mediunidade. Né? A mediunidade é uma coisa sacrossanta. Para praticá-la, você tem que desenvolver, estudar e ter conhecimento sobre o fenômeno. Naquela época, o povo não tinha. Então, a única saída de Moisés foi proibir a comunicação com os mortos, a consulta com as pitonisas, que eram as médiuns daquela época. E aqui nós vemos na Transfiguração Jesus praticamente comunicando, conversando com Elias e Moisés. Chamou os seus discípulos diletos, eu acredito,
Pedro, Tiago e João, que foram os que subiram com Jesus no Monte Tabor, eram médiuns, presumivelmente, médiuns de efeitos físicos, que, evidentemente, pela ectoplasmia, ajudaram na materialização do espírito de Moisés e Elias. E lá eles souberam, na realidade, que Elias já tinha vindo, tiveram com eles. E ele foi praticamente assassinado. Então, os discípulos, Pedro, Tiago e João, entenderam. Jesus, quando dizia: digo-vos que Elias já veio, e não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim padecerá também nas mãos deles o Filho do Homem. Então, eles acabaram entendendo que Jesus falava de João Batista, que, na realidade, era aquele espírito de Elias que já tinha vindo, que manifestou, materializou para eles naquele momento. Essa parte aqui é uma parte que fecha todo o conceito da reencarnação. Não há dúvidas, nenhum exegeta, nenhum estudioso bíblico, ele pode contrapor nessas palavras aqui de Mateus, o conceito da reencarnação. Então, na pergunta 66, Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação, pois incessantemente repetimos: o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. E isso é clássico, e isso é do mundo real, né? Todo filho que comete um deslize, uma falta grave, ele terá sempre o abraço fraterno, o amor dos pais, que vão conceder sempre para ele o perdão e orientando a esse filho a necessidade do recomeço e da reconciliação. Deus, na sua infinita misericórdia e justiça, não poderia ser diferente. Como um pai amoroso, evidentemente, ele vai abraçar aquele meliante, aquele espírito faltoso, que promoveu um deslize moral, um desvio de conduta, vai abraçá-lo e vai dizer para ele: olha, meu filho, volta lá, recompõe, busca, peça perdão a alguém, porque da minha parte eu já estou te perdoando, mas você vai ter que ressarcir todo o prejuízo que você causou. Somente assim você poderá continuar o seu processo evolutivo. Então, a reencarnação é isso. A espiritualidade está sempre nos dando oportunidade de recomeço, e em cada reencarnação, como eu falei no início, nós podemos voltar sob a força da provação, da expiação, da missão, da colaboração ou do desenvolvimento científico. Então, é isso que eu quis trazer para vocês, e relembrando aqui, olha, que o plantio ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Por isso, tenhamos cuidado com o que plantamos. Então, tudo que nós plantamos, nós vamos colher. É a lei da ação e reação. Por isso que nós temos que sempre promover no nosso íntimo, a cada dia, a nossa reforma moral, a nossa reforma íntima. E ter certeza que estamos sempre amparados
pelos nossos mentores da vida maior. Muito obrigado a todos. Se quiserem fazer alguma pergunta ou colaborar com o estudo, podemos passar a palavra a todos. Muito obrigado. Muito obrigado, André. Saímos do compartilhamento? Saímos, né? Eu quero colocar você aqui. Deixa eu ver aqui. Pô, quero você aqui de novo. Eu estava aqui Nós não pensando, né? saímos, interromper o compartilhamento. Pronto. Está aparecendo aqui, ótimo. Isso. Eu fico pensando aqui que a reconciliação é um dos grandes, né, É, objetivos da reencarnação. do espírito. Por isso, a família é o, vamos dizer assim, um ambiente áureo, né, para esse trabalho, né? Com De certeza. família, né? Os nossos entes queridos, os mais próximos. Eu vou passar, então, a palavra para o Augusto. Augusto, suas considerações. Oi, oi, oi. André, pouco a falar, né? Mas o que nós temos é de tudo isso, que baseado no concreto, no entendimento espiritual que a doutrina nos traz, nós temos o dia a dia, a rotina, a característica individual, o que ocorre, o que nos atrai e o que nos repugna. Na realidade, o atual é apenas a continuidade. E muitas vezes nós vivemos pensando no futuro e fazemos com que o futuro seja materializado em sensações e nos frustramos, porque a necessidade imperiosa da reforma, ela é inexorável e terá sempre em nós, para nós, a oportunidade do refazimento. Tudo isso que você nos trouxe é uma reflexão profunda do que estamos vivendo hoje e aonde precisamos melhorar. Por isso e para isso precisamos da instrução e da reflexão, da humildade de um aspecto de saber que nada sabemos do que virá, e sim o presente que nos é ofertado é para que o que vier seja melhor do que estamos vivendo hoje. O que chamamos virtude são acertos que ainda temos, que já temos em alguns momentos, mas não somos virtuosos, porque quando o formos, não precisaremos mais das provas e das expiações. Mas não é desânimo, não. É bastante animador saber que um dia não precisaremos mais disso. E que a nossa participação é fundamental, porque o auxílio é abundante. Não há nada, não há uma folha que caia de uma árvore que o Pai não saiba ou que não permita. É por isso que hoje eu tenho uma paixão por tudo que está vivo. Olha, a coisa, André, é tão simples que eu imagino, eu já tive aquário, eu já aprisionei peixes no aquário. Eu já tive um aquário que dividia minha sala com peixes marinhos que eu importava. Meu Deus, meu Deus. Quando eu veio um de fora, caríssimo, e morreu, naquele dia eu acordei. Eu chamei um lugar aí, aquele aquário que ocupava metade da minha sala, eu doei, e ele falou, mas como, doutor? Quanto que o senhor quer nisso? Eu falei, olha, eu quero me livrar desse erro. Eu já tive, com os animais que eu chamava paixão e amor, uma condição que hoje eu não teria mais. Tudo que é vivo é rejuvenescedor. Só que nós precisamos entender que não somos donos da vida alheia. Temos deveres com a própria. E que se nós cumprirmos, nós seremos uma grande família, que é a família espiritual. Obrigado, André. Já passou Muito bom, muito, André. Não Augusto. vou falar mais. Augusto. É, eu vou pedir para o Pedro Paulo fazer a prece final, tá, Pedro Paulo? Eu vou Controle esse povo, Jurema. o irmão vai ser. Eu quero que a Cristina fale. Tá aí? Tudo bem, Cristina? Está aí?
Estou aqui, realmente, o estudo do André é muito completo, né? Ele falou Botou o realmente som já. sobre a reencarnação. Vocês Você estão quer falar? escutando? Está dando para escutar? Estamos Paulo, escutando, fecha sim. seu microfone um instantinho, que a gente É, escuta assim. é realmente bem completo, né? Então, é muito importante, nesse momento, a gente lembrar da reencarnação enquanto, né, humanidade, né? Então, no dia de hoje, que a gente viu aí o jogo da seleção, a gente lembra, né, os poucos momentos que a humanidade lembra que somos irmãos uns dos outros, quer dizer, nem que seja nesses momentos de esporte, de congressamento entre os times, né? Mas é sempre um momento a gente lembrar que somos irmãos dos nossos irmãos do Cabo As Verde, Olimpíadas também, somos né? irmãos daqueles que estão na Brasil vai Alemanha. pegar a Alemanha na final. Nádia, espera só um instantinho, Cristina. Nós Desculpa, estamos escutando a conversa de vocês e a gente não consegue ouvir a Cristina. Vocês têm que desligar aí o microfone, tá bom? Pode falar, Cristina. então é isso, é só lembrar que a gente vai ter reencarnações, né? Lá na África, na Alemanha, na China, na Iugoslávia, em todos lados, vamos ter essa oportunidade de reencarnação, que é a oportunidade que o Criador nos dá para a nossa evolução, né? Então, essa parte da gente entender e compreender a reencarnação é muito importante por causa disso, para nos lembrar que somos uma humanidade só, né? Respeitarmos o nosso planeta, que é a nossa casa planetária, que nos acolhe, e que somos irmãos aqui, reencarnando sucessivamente em vários países, em vários locais. E quanto mais nos entendermos, é melhor, né? Menos guerra e mais paz. Resumindo isso. Obrigada, André. E André, eu estava aqui Jurema, pensando, né? Já existem Jurema, Ju- tantos tantos depoimentos no mundo, né? De livros e livros, e casos, Verdade. crianças, reencarnação. É muito interessante como ainda existe uma grande resistência, né? Sobre isso. Jurema. Aí o Legária quer falar. Oi, querida, agora estou te Boa ouvindo. noite, Olegário. Oi, boa Apareceu noite a aqui. todos. André, é uma alegria, como sempre, muito grande te ouvir. Mas é o que a Jurema está falando aí, tantos livros, né? E esse estudo do Velho Testamento é belíssimo sobre reencarnação. Aí a gente pergunta por que Kardec não pegou ele, né? Kardec pegou justamente a parte dos filósofos. Aí ele pega Platão e pega Sócrates. No início do Evangelho, ele vai comparando as doutrinas dos filósofos com a revelação dos espíritos. E a reencarnação era a base tanto de Sócrates como de Platão. E hoje os jovens na faixa de 20 anos, 30 anos, eles deixam de ser católicos. Já conheço alguns espíritas que deixam de ser espíritas para serem neoplatonistas. Não sei se vocês já ouviram falar isso. É uma teoria nova que está jogada. Nova não, porque Platão é uma teoria inventada aí de neoplatonismo, que pega todo o estudo de Platão e adapta ao gosto de quem inventou isso. Ideologias, né? Como Kardec fala lá no livro dos médiuns. Então, é muito interessante, porque, conforme a Jurema lembrou, a André trouxe, toda a humanidade, desde que o mundo é mundo, já sabe da conceituação. E eu vim saber da Teodora no meu curso de moda. Eu tinha uma professora muito, assim, estudiosa, sabia tudo, e ela que me contou a história da Teodora. Aí eu fui pesquisar, aprofundar e tudo. Você quer saber, André, das encarnações de Abraão? Aí fica para todos essa dica. A Federação editou um livro, chama Universo e Vida. É um livro fininho, muito fino, de Aulus. E lá, no meu livro, que é pequenininho, eu tentei achar, mas não encontrei,
aqui na minha biblioteca, na página, no meu livro 33, ele já está reformulado numa outra programação, diagramação, ele agora é grande. O livro Universo e Vida, nós temos a revelação de que Abraão, Salomão e Pedro é o mesmo espírito. São 3 experiências. Interessante, eu não soube disso. Lá no livro você vai encontrar. Você vai encontrar a revelação, quem é Davi, o Davi, o que ele foi antes, o que ele foi depois, e deixa a gente assim, impactada. Eu não vou dar spoiler, vocês vão lá no livro e ver. Tem PDF dele também, Universo e Vida. Depois tem de quem mais? Davi, tem de Abraão, de João Evangelista, e é um livro extraordinário. Eu mais o Elis, para entender o livro, tivemos que ler 2 vezes. E mesmo assim, ficou muita coisa que falta... Uma dica forte. Porque você, André, vai ter facilidade. Vocês que são médicos, né? Você também, Augusto. Mas eu que não estudei profundamente, nem biologia, nem anatomia e nem ciência médica, para vocês vai ser fácil. Mas para mim, eu tive dificuldade, o Elis também. Então, nós lemos uma vez, depois lemos outra vez. O livro é extraordinário. Qual é o livro? Universo e Vida, da Fé. Espírito áureo. Mediúnico. Mediúnico. Então, é muito bom a gente aprofundar, né, nesse sentido, conforme a André fez, de esclarecimento que o Augusto falou. Muito bom. Muito obrigada, André. Tá. Boa noite. Gária, que bom hoje você está aqui com a gente. Pois é. Ela nunca pode, porque ela tem uma Eu tenho a reunião única. Esses 3 irmãos, que coisa linda. Muito bom. Para quem não sabe, a Olegária é irmã do André e do Pedro Paulo. Desde que eu reencarnei, Juliana. Mas Pedro Paulo é meu irmão também, pergunta a ele. Peraí, depois se a gente for descobrir aqui, coisas aqui para contar, gente. Olha, estou muito feliz, que bom. Dá um abraço no maridão. Sim, ele estava na reunião do Bezerra, que também está acabando agora. Online. Bom. Nós não tivemos a mediúnica, mas nós tivemos, tanto que eu entrei já atrasada para a reunião de vocês. Eu fiz um pouquinho lá, um pouco aqui. Obrigada, viu? Muito obrigada, André. O que você trouxe para a gente. Muito abraço para todos aí. Quem é que gostaria mais de falar antes da prece de Pedro Paulo? Acho que a Ivone queria falar. Pergunta se ela quer falar. Não? Ivone, não? Não? Pensei que a Ivone quisesse falar. Quer falar alguma coisa, Nath? Não, nós estamos aqui confabulando aqui. O Pedro Paulo vai fazer a prece. Bom, eu só então tenho que... Passa para o Pedro Paulo para ele trazer as considerações dele e fazer a nossa prece final. E antes disso, eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos e essa palestra linda, maravilhosa do nosso querido André, e convidá-los para a semana que vem, que é o nosso querido doutor Augusto. É a turma da medicina que vai vir. O Augusto vem falar, o nosso querido Roy Winkel, Augusto, vai falar sobre esse cancro da humanidade, que é o egoísmo, tá? Na semana que vem, imperdível. Então, passo a palavra para Pedro Paulo. Bom, antes da prece, eu quero pedir ao meu irmão André, entendeu? Agradecer a ele esse carinho que ele tem junto ao Seiberman, entendeu? Quando sempre disposto a atender os convites da Jurema. Entendeu? Obrigado. E mais uma vez, essa palestra vai nos tocar, tem material de reflexão, né? Essa palestra, só abrindo parênteses. Pode. O ano passado, a Olegária foi convidada para fazer uma palestra na associação
mas ela ficou impedida lá por questões familiares. Ela me ligou, pediu, você podia me substituir? Eu posso substituir. Eu falei, qual o tema? Aí sentei, aí veio a intuição. Eu acredito que tenha sido até o espírito do Hermínio Corrêa de Miranda. Eu senti Com assim muito certeza. forte. Aí falou, fala sobre a reencarnação na Bíblia. Eu tinha esse opúsculo que eu já li várias vezes. Aí eu falei, eu vou fazer uma palestra. Aí surgiu esse estudo lá, que foi muito assim, o pessoal gostou muito, que teve muita pergunta, muita coisa assim engraçada que alguns irmãos. A casa estava cheia, né? Vocês conhecem bem, quem conhece a associação, o auditório lá cabe ali tranquilamente, eu acho que umas 100, Isso é 110 verdade. pessoas, e muitos irmãos. E como era aniversário de 75 anos, né, nós tivemos um mês espírita, com 4 palestras, e eu fiz essa última palestra lá que foi essa palestra surgiu por causa da Gagaia, da Maria Olegária, que ela que, como ela me Excelente, é de pediu Volta para Redonda que ele está substituí-la, falando, eu tá? fiz essa palestra lá na associação. Está falando de Volta Redonda, onde ele mora, e esse centro Isso. é lá de Volta Redonda. Porque nós Eu não somos sabia disso, internacionais, não, né? Olegária. Eu sabia, Sabia, né? eu sabia, a Vera e o povo gostou E muito o da palestra, pessoal gostou muito. Tanto muito, que vários muito, centros depois me pediram, eu já falei repercutiu no muito. Caminho da Luz, essa palestra, em vários centros. Olha, tem um que ele fez do livre-arbítrio, que eu compartilhei com algumas pessoas, eu vou compartilhar mais, enviar. Porque depois eu falei assim, que pena que ele não falou do livre-arbítrio com a gente. Agora ele já É, falou. uma próxima vez a gente pode fazer o livre-arbítrio. É. A gente pode repetir isso. Olha, com Eu certeza. conto muitas histórias, eu ilustro muito, é uma palestra muito ilustrativa, de Ó, casos. Que eu gosto, alguns temas, eu gosto de colocar bastantes casos, né, que prende mais quem está assistindo. tá E bom. uma coisa interessante é que essa palestra está sendo gravada pelo Sim, YouTube e outros companheiros, pessoas vão tomar conhecimento, né? sim, E, com às vezes certeza. até se transformar e pensar de outra maneira nessa verdadeira lei da vida, que é a lei Sim. da vida. É da lei, é da lei. A encarnação não é patrimônio de ninguém, de nenhuma religião. É uma lei como É você lei respirar, biológica, é igual, entendeu? igual de É nascer, como você morrer. respirar, É né? nascer é uma lei. Justamente. Então, Eu vamos estava agradecer. pensando, né, Fala. Pedro Paulo, antes da sua, desculpe te interromper, que nós estamos há 6 anos fazendo esse nosso estudo. Esse estudo para nós, não somos muitos, mas eu acho que a gente é o estudo é estudo, né? A gente está sempre aprendendo, e é muito bom porque cada segunda-feira é alguém, né? Um colega, é uma pessoa que estudou, é muito, muito bom, né? Muito E, rico. e tem isso, e ao mesmo tempo a gente está divulgando a doutrina, e existe uma informação assim de que divulgar a doutrina é um dos maiores atos de caridade, não é? É, Mara. E realmente a doutrina ela é muito Foi Emmanuel que consoladora. afirmou isso, né? Hein? Emmanuel, Foi o Mônio que falou nosso isso? mentor Emmanuel Emmanuel, que falou. Ela é muito consoladora. Na semana passada eu participei de um seminário o dia inteiro lá em Campo Grande, de Dona Ivone Pereira. E foram vários centros de interesse, uma palestra belíssima o dia inteiro. Dona Ivone é prato cheio, assim, é muito assunto, né? E aí sentou perto de mim no final uma senhora veio falar para mim. Ela falou assim: Meu Deus, eu estou o dia inteiro aqui. Como eu aprendi? Que dia maravilhoso! Como eu aprendi tanta coisa? Como vai ficar tanta coisa no meu coração? Então é isso, né? A doutrina é muito consoladora, né? Então, toda vez que a gente estuda, que a gente vai divulgar agora no canal, né, do SEBEMA, é um ato de caridade, porque A alguém vai busca, a busca, acreditar. a busca do conhecimento É, sempre tem que ser a nossa grande força motriz. é, Porque é, quando buscamos o conhecimento, a gente nutre de informações e podemos até mudar as nossas concepções, os é, nossos
atitudes, os nossos pensamentos, Sabe que muitas porque é muito importante a busca do conhecimento. É. Mas eu falaria que o que o Emmanuel diz que uma das maiores caridades que nós podemos fazer com a doutrina é a sua divulgação. divulgação. Mas eu ainda coloco ainda um ponto principal. Acho que uma das maiores caridades que uma pessoa pode fazer para outra é ensinar alguma coisa, né? A mãe que ensina a gente nos primeiros passos, aquela pessoa que tem mais conhecimento nos ensina, informa. Isso é uma caridade importante, é você compartilhar e distribuir o ensinamento e o conhecimento. É. Você sabe que lá no nosso Centro Espírita Bezerra de Menezes, a gente tem a evangelização e o grande desafio, que é evangelizar, né? Esse trabalho com as crianças, Isso. né, da comunidade, que são desafiantes, são muito desafiantes. E a gente tem assim, meio que um lema. A gente tem que colocar Jesus no coração dessas crianças, né? São rebeldes, são difíceis, mas se a gente for plantando, né, Jesus no coração delas, né? Então, esse é o nosso lema lá, é esse. Então, Isso mesmo. muitos vem dizendo, vocês estão plantando uma semente muito importante. Porque a gente não sabe se nessa encarnação, o que vai ser da vida daquelas crianças. Mas só da gente estar plantando essa semente, Exatamente. né, a gente já fica um pouco mais consolada, dadas as grandes dificuldades que se tem, né? De levar a doutrina para essa turminha lá. Mas então eu passo a palavra para Pedro Paulo, desculpe ter te interrompido. Já viu? Então, E vivenciar aquilo que a gente ensina também é muito Claro, importante. isso é mais importante. Muito mais. A Então vamos vivência é elevar. fundamental. Hoje eu gostaria que a gente pensasse nos nossos irmãos da Venezuela, tá? Isso. Aquele problema que eles estão passando, né? Que ainda está muito triste, mas a gente sabe que tudo tem uma razão de ser, que Deus é maravilhoso. Tudo dentro da própria reencarnação, né? Da lei do causa e efeito. Mas vamos pedir a Deus, ao Mestre Jesus, Mãe Santíssima, que ampare e fortaleça os nossos irmãos da Venezuela, os desencarnados, os que sofreram consequências físicas e aqueles que perderam seus familiares, seus bens, que aquela pátria possa estar sendo assistida pelos seus mensageiros, querido Jesus, principalmente fortalecendo o guia espiritual daquele país. Vamos agradecer o estudo da noite de hoje, que possamos refletir bastante, guardar em nosso espírito e ter a terceira certeza que tivemos várias vidas e vamos ter mais, quantas for preciso, para a nossa purificação. Pedimos pela paz do mundo, pela paz nos nossos lares e que Jesus permaneça entre nós. Que assim seja. Capaz. Gratidão. Capaz para todos. Obrigado. Muito obrigado, André. Muito obrigada. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, Obrigada, Gagá. André. Obrigada a todos. Fica com Deus, hein? Boa noite a todos. Boa noite, Maria, lá de Boa Campos do noite. Jordão. Boa noite. O nosso querido Fernando. Tchau, Oi, Aldir. Fernando. Um abraço, Fernando. Bye, Tchau, bye. Ângela Garcia. Durmam bem. Boa noite. Ivone. Bye, bye, Lúcia pessoal. Sintra. Tchau, gente. Boa noite, então, para todos. Boa noite. Boa noite. Estamos programado.